Bem-vindos à divisão transeuropeia. Partindo das nações insulares do Oceano Atlântico Norte, atravessando a Europa do Norte e indo até o Oriente Médio e o Paquistão, esta divisão da Igreja Adventista do Sétimo Dia é imensa em termos de tamanho geográfico e número de culturas e idiomas que cobre. Porém, em termos de número de membros, é a menor divisão da Igreja Mundial. Apenas 111 mil adventistas vivem nesta região, que tem uma população de 638 milhões de pessoas. O tamanho e a diversidade da divisão transeuropeia já são em si um grande desafio. A maior parte da Europa é definida como sendo materialista, pós-moderna e secular. Pessoas que caminham frequentemente nessas ruas têm pouco interesse num Deus que os ama. Muitos parecem mais estar interessados em prosperidade do que em conhecer um poder mais alto. Muitas igrejas cristãs estão abandonadas. Outro grande desafio é que duas grandes religiões não cristãs, o judaísmo e o islamismo, consideram essa região como sua casa. Há uma resistência a simplesmente frequentar cristãos. Isso faz difícil trazer novos membros. Apesar desses desafios, a Igreja Adventista na divisão transeuropeia continua a contar ao mundo, ao redor dela, sobre o amor de Jesus. Mas eles precisam de nossa ajuda para ter certeza que o trabalho deles vai continuar. 3 países na divisão transeuropeia receberão parte da oferta do 13º sábado nesse trimestre: Dinamarca, Polônia e Finlândia. Cada um tem o próprio modo de alcançar pessoas de suas comunidades. Dinamarca é o país escandinavo que se encontra o mais ao sul. Consiste principalmente em uma massa de terra que se estende ao norte da Alemanha e de uma série de ilhas ao leste no Mar Báltico. Quase todos os dinamarqueses são membros da Igreja Luterana Evangélica da Dinamarca, embora a maioria seja secular ou pós-moderna e tenha pouco ou nenhuma experiência religiosa. Menos que 4% dos dinamarqueses vão à igreja regularmente. Em 1877, John Matson, um dinamarquês que morava nos Estados Unidos, escreveu uma carta ao presidente da Conferência Geral, James White, pedindo a ser enviado como missionário para a Dinamarca. Em 1880, só 3 anos depois da chegada dele, Matson ajudou a organizar a primeira conferência adventista fora da América do Norte, a Conferência Dinamarquesa, com 7 igrejas e 120 membros. Apesar da longa história que a Igreja Adventista tem na Dinamarca, e o crescimento rápido que teve inicialmente, a igreja hoje está estagnada. Só há 2.523 membros que vivem aqui. A quantidade diminuiu de 10% durante a última década. Felizmente, há esperança na Igreja Inglesa Internacional da capital da Dinamarca, Copenhague. Muitos dos membros são estudantes ou trabalhadores com visto a curto prazo. Parte da oferta do 13º sábado desse trimestre irá a igrejas de língua inglesa semelhantes na Dinamarca. As raízes cristãs da Polônia começaram no fim do 10º século. O primeiro rei da Polônia, Mieszko I, se tornou cristão ao redor do ano 966 e fez da Polônia um estado cristão. Este país da Europa Central, entre a Alemanha, Áustria e Rússia, foi dividido entre a Áustria, o Reino de Prússia e o Império Russo em 1795. Só recuperou sua independência no final da Primeira Guerra Mundial, apenas para ser invadida pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Ao término da guerra, a Polônia ficou atrás da cortina de ferro soviética. A Igreja Adventista começou seu trabalho na Polônia em 1888, quando Loban e Skubowicz mudaram da Crimeia para a Polônia Oriental a fim de criar uma congregação adventista. 3 anos depois, eles abriram uma igreja em Żarnówka. A Igreja Adventista lutou para ganhar reconhecimento estatal e cresceu. Durante algum tempo, todos os edifícios da igreja foram privatizados. Durante a Segunda Guerra Mundial, ambos Rússia soviética e Alemanha nazista proscreveram a Igreja Adventista. Todas as propriedades da igreja foram tomadas e alguns membros fiéis foram enviados para a Sibéria. Depois da guerra, a Igreja Adventista foi restabelecida e começou a crescer novamente. A queda do comunismo em 1989 trouxe completa liberdade religiosa para a Igreja Adventista.
Enquanto a nação se deleitava com a nova liberdade, ela ia se secularizando. A Igreja Adventista praticamente não cresceu durante os últimos 15 anos. O acampamento Zatoni é um dos modos que a Igreja Adventista está usando para atingir pessoas na Polônia. O acampamento, que era originalmente um presente do governo polonês, é usado todos os anos pela Igreja para dar a centenas de crianças uma oportunidade de aprender sobre Deus. Mas o governo está exigindo que os edifícios do acampamento sejam modernizados. É o principal problema financeiro dos 5.700 adventistas da Polônia. Parte da oferta do 13º sábado desse trimestre ajudará a completar as renovações e até tornar o acampamento mais útil para compartilhar o amor de Deus. A cada verão, durante quase 10 semanas, o sol não nasce na parte mais ao norte da Finlândia. Esse país escandinavo, ao topo do mundo, é casa para 5,5 milhões de pessoas, mas só há 5.000 adventistas. A igreja diminuiu de 20% durante os últimos 15 anos. O trabalho da Igreja Adventista na Finlândia começou quando Lundqvist, um capitão finlandês, comprou vários livros adventistas de um evangelista, enquanto o navio dele ancorava em Liverpool, na Inglaterra, em 1885. Ao os ler, lhe convenceram do sábado e se tornou um adventista. Em 1891, Emil Lind, o diretor da literatura evangélica da Suécia, visitou a Finlândia para investigar as possibilidades de vender livros lá. Devido a certas dificuldades relativas ao importe de livros desde a Suécia, uma pequena imprensa foi aberta em 1893. Em 1894, a primeira igreja se estabelecia com 24 membros, seguida por uma escola em 1917 e um centro de terapia física em 1921. Apesar desse grande começo, a igreja na Finlândia lutou para crescer, como seu vizinho dinamarquês. Perto da capital finlandesa, Helsinki, uma congregação de crentes que está crescendo acredita que, com tato, eles podem parar a maré e encontrar modos inovadores para compartilhar a fé e a mensagem deles com seus vizinhos. Parte da oferta do 13º sábado desse trimestre irá renovar um edifício histórico que a congregação usará como igreja. Por favor, ore pela Igreja Adventista da Divisão Transeuropeia, especialmente nesses 3 países, enquanto falam ao mundo sobre Jesus. Eles vos agradecem pelo apoio contínuo às ofertas às missões. Para aprender mais sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia na Divisão Transeuropeia, adventistmission.org.